Ok, gravando, hoje é dia 6 de novembro de 2020, né? Essa é a nossa 7ª aula de Gestão Orçamentária e Financeira 2, né? Hoje é a aula que a gente vai trabalhar com indicadores, né? A aula que vem a gente faz uma revisão desses indicadores e na aula seguinte é a prova, ou seja, a prova então é dia 20/11. É esse combinado, pessoal? Todo mundo de acordo? Ok. Tá. Sim. Que mais que eu ia falar? Eu tenho uma notícia, não sei, teve reunião de colegiado, não sei se vocês estão sabendo, né? Semestre que vem começa de forma remota também, né? Estão sabendo dessa informação? Não, tô sabendo agora. Não. A Adriana que comentou. Não. Confiram, verifiquem na. Mas eu acho que houve uma orientação para começar de forma remota. O Pietro é nosso O representante. Pietro estava na reunião. Confirma, Pietro? O que falaram foi que indicava que ia ser remoto o primeiro semestre do ano que vem. Mas aí não bateram o martelo, né? Mas as chances são altas. Foi isso que foi falado, pelo menos. Então não está formalizado. Eu entendi que estava Tipo assim, formalizado. o que a Adriana falou é que é quase certo, que é pra gente contar como remoto, assim, sabe? Mas ainda não foi definido que obrigatoriamente será, porque eles ainda estão pensando sobre o lance da vacina, né? Tá ok. Bom, então o que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos falar sobre indicadores, né, financeiros, né? Indicadores de gestão de ativos, indicadores de curto prazo, de liquidez, indicadores de longo prazo, ou chamados indicadores de alavancagem financeira, né? Indicadores de mercado, né? São basicamente 4 grandes grupos de indicadores, tá? Então, são indicadores de curto prazo, né? São chamados indicadores de longo prazo, alavancagem, que eu falei para vocês, os indicadores de gestão de ativos, né? E os indicadores de lucratividade, né? E tem ainda o indicador de valor do mercado, são 5 categorias, né? E aí a gente encerra a matéria, ok? Sobre indicadores de liquidez, indicadores, a gente já viu. Sobre indicadores financeiros, nós já vimos na aula passada a importância dos indicadores, né? São instrumentos que garantem informações para o administrador no processo de tomada de decisão, né? Facilita a gestão financeira de uma empresa, né? Facilita o conhecimento do acionista, do analista de mercado sobre a condição dessa empresa, né? Tanto a sua condição quanto a sua competitividade no mercado, o seu potencial de crescimento no médio e longo prazo, né? Então, indicadores financeiros são fundamentais para um administrador compreender, entender a realidade de uma empresa, né? A situação desta empresa. Então, na aula passada, que se bem me lembro, a gente viu os indicadores de curto prazo, né? Vimos, por exemplo, avançando aqui, indicador de liquidez corrente, né? Que nada mais é do que o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, né? O indicador de liquidez imediata, que aí inclui os estoques, né? Tira dentro dessa razão ativo circulante, passivo circulante e estoque, né? Porque ele não tem liquidez imediata. Isso a gente viu aula passada. Que mais que a gente viu aula passada? A gente viu liquidez seca, chamada de liquidez imediata ou liquidez seca, a gente viu aula passada. Que mais? Outros índices de caixa, a gente viu também, né? E vimos também a relação, o chamado. Deixa eu ver aqui. Aqui vimos também a chamado capital, o índice, né, de capital circulante líquido, né? E depois ainda vimos a questão das medidas de intervalo, né? Tudo isso foi visto na aula passada. Começamos a aula de hoje falando em indicadores de solvência de longo prazo.
Vou dar uma olhada aqui. Quem é que gostaria de me ajudar na leitura? Posso ajudar? Quem fala? Jéssica, Fala, guria. tudo bem, senhor? Pode começar. Os indicadores de solvência de longo prazo destinam-se a abordar a capacidade da empresa cumprir suas obrigações de longo prazo ou, de modo geral, sua alavancagem financeira. Eles também são chamados de índice de alavancagem financeira ou simplesmente índice de alavancagem. Consideraremos três medidas mais usadas e algumas variações. O primeiro é o índice de endividamento total. Leva em conta todas as dívidas, todos os vencimentos e todos os credores. Ele pode ser definido de várias maneiras, mas a mais fácil é a seguinte. Tá, o que é esse índice de endividamento total, tá? É basicamente o quanto eu tenho de dívidas em relação ao meu ativo total, né? Por exemplo, o quanto que eu tenho de dívidas, né? Em relação a R$ 1 de ativo total. Então, olha aqui, ó, por exemplo, ó, pessoal. Olha que eu tenho. O que eu tenho aqui, ó? Estão olhando? Eu tenho a seguinte situação. Eu tenho o balanço da empresa 2008 e 2009. E eu tenho esse chamado índice de endividamento total, que é o ativo total menos o patrimônio líquido dividido por ativo total. O que é, na contabilidade, pessoal, o que é o ativo total menos o patrimônio líquido total? Tempo. Passivo total. Passivo total, exatamente. Né? Então, o que significa ali? Ó? Onde é que eu tirei esse 3.588? R$ 3.588 é o ativo total. Estão enxergando na tela ali ou não? Tá meio cortado, mas acho que dá para enxergar. Aqui, ó, 3.588. Estou passando o mouse aqui, tá? Ó. Ah, tá bem. Menos patrimônio líquido total. Onde é que está o patrimônio líquido total? É 2.591. Não está nessa lâmina, está na próxima, eu acho. Vamos ver se está na próxima. Não, tem que estar nessa. Ah, tá aqui, ó. Patrimônio líquido total 2.591. Estou mexendo aqui o mouse. Estão olhando? Sim ou não? Sim. Se eu diminuir o 3.588 menos o 2.591, o que eu vou ter? O passivo circulante mais o passivo não circulante. Concordam ou não? Ó, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter, qual é o total do passivo circulante? Total do passivo circulante é... Peraí, deixa eu ver, 540. Qual é o total do passivo não circulante? 457. Se eu diminuir 3.588 menos 2.591, vai ser essa soma aqui, ó. 540 mais 457. Quanto é que dá isso aí? Dá 997. 997 dividido por 3.588 vai dar 0,28. Moral da história, para cada R$ 1 de ativo total, o que é o ativo total? É o circulante mais o imobilizado, eu vou ter 28 centavos de endividamento, de dívidas, seja elas dívidas de curto prazo ou dívidas de longo prazo. Perguntas? Entenderam ou não? Sim. Alguma dúvida? Não. Não. Tá bom, tô avançando. Continua, Jéssica. Neste caso, um analista poderia dizer que a pedreira usa 28% de capital de terceiros. Por que 28% de capital de terceiros? Porque é o seguinte, ó, de cada R$ 1, ó, vou voltar aqui para a lâmina, tá? Eles deu 0,28.
Exatamente. De cada R$ 1 do ativo total, 0,28 é endividamento. Só que esse endividamento é endividamento de terceiro, não é endividamento com capital próprio. Por quê? Porque o ativo total menos o patrimônio líquido total é o circulante e o não circulante. O circulante e o não circulante é dívidas de credores, seja no curto prazo ou no longo prazo, ou seja, é dívida de terceiros, não é dívida dos acionistas, não é capital dos acionistas. Então, o que eu posso dizer? Que a Pedreira usa 28% de capital próprio. Continua. O fato disso ser alto ou baixo, ou mesmo de fazer qualquer diferença, depende da estrutura do capital ser ou não importante. Um assunto que discutiremos na parte 6. Isso aqui é importante. É alto? É baixo? Depende, pessoal. A estrutura do capital de uma empresa é algo muito complexo, né? Eu já vou dizendo, provavelmente a gente não vai conseguir chegar na parte 6, né? A gente não está indo numa velocidade muito rápida. O professor preferiu fazer uma aula um pouquinho mais devagar, porque é uma matéria complexa. O ideal seria, né, ter um GOF 3, né? Onde a gente poderia avançar nessa cadeira, né? Mas o que quer dizer isso? Depende do mercado, das condições do mercado, né? Das características dessa empresa, né? Para algumas empresas, 28% de capital terceiro pode ser elevado. Acredito eu que para a maioria das empresas é bem razoável 28% de capital terceiro. Muitas empresas, inclusive, têm mais do que 28% de capital de terceiros em relação ao total da alavancagem financeira, né? Então, a estrutura de capital de uma empresa vai depender de uma série de condições. Para quem estiver interessado, né, o Ross apresenta uma discussão bastante interessante na parte 6 do livro. Continua. A Pedreira tem 0,28 de capital de terceiros para cada R$ 1 de ativo. Assim, existe 0,72 de patrimônio líquido, isto é, 1 menos 0,28, para cada 0,28 de dívida. Tendo isso em mente, podemos definir duas variações úteis do índice de endividamento total: o índice da dívida, capital próprio, e o multiplicador do patrimônio líquido. Tá, então o que ele está dizendo? Olha, se eu tenho para cada R$ 1 de ativo, eu tenho 28 centavos de capital terceiro, eu sei que o ativo total tem que ser igual ao passivo total, sendo que o passivo total é o passivo circulante, passivo não circulante, mais o patrimônio líquido, eu posso chegar à seguinte conclusão, né? Se eu tenho R$ 1 de ativo total para 0,28 centavos de capital terceiro, evidentemente que eu vou ter nessa diferença 0,72 de patrimônio líquido. O que é o 0,72 de patrimônio líquido? É o capital próprio da empresa. Ou seja, a empresa vai ter 72 centavos para financiar os seus ativos, né? As suas propriedades, os seus bens, os seus direitos. 72 centavos para cada real de direito, de propriedade. Ela vai ter 72 centavos oriundo de capital próprio e 28 centavos de capital de terceiro. Depois, o que ele faz ali? Ele coloca duas fórmulas, né? Primeiro, ali, o índice de dívida dividido pelo capital próprio. O índice de dívida dividido pelo capital próprio é o seguinte: é a dívida total dividido pelo patrimônio líquido total. A dívida total a gente já viu, que é 0,28, a gente calculou essa dívida. E o total do patrimônio líquido nós também calculamos, é a diferença, né? O que significa isso? Esse índice dívida capital próprio significa que a empresa tem 0,39 vezes de capital próprio em relação à sua dívida. Tá? Significa que a empresa, ela... como é que eu vou falar para vocês? Uma linguagem mais assim, vamos ver se tem uma informação aqui, 0,39 vezes. Como é que eu vou dizer? Significa que, em relação à dívida total dela, tá? Em relação à dívida total dela, o patrimônio líquido, o capital próprio da empresa tem 0,39 vezes em percentual. Ou seja,
Observem a divisão ali, é 0,28 dividido por 0,78, ou seja, a dívida total, eu poderia assumir o seguinte, que a dívida total é de 28 centavos, ou vamos simplificar, tá? A dívida total é R$28, e o total do patrimônio líquido é 72. Se eu dividir 28 por 72, vai dar 0,39. Agora achei a resposta certa e vou dar exatamente o que significa esse 0,39. Esse 0,39 significa o seguinte, ó, 39% da alavancagem financeira, do financiamento dessa empresa, é com capital de terceiros. O restante é com capital próprio. Repetindo, se eu dividir 0,28 por 0,72, eu vou ter 0,39. 0,39 significa o seguinte, 39% da alavancagem financeira é com capital terceiro em relação ao meu patrimônio líquido. Depois aparece ali o multiplicador do patrimônio líquido, né? Como é que eu calculo? É só uma forma diferente, né? Vai ser o ativo total dividido pelo total do patrimônio líquido. Vai dar mais ou menos a mesma coisa. Ativo total, eu assumi que é 1, né? E o total do patrimônio líquido, nós achamos que é 0,72. Como é que eu achei esse 0,72? É o 1 menos 0,28. Se eu dividir o 1 por 0,72, que é a diferença de 1 menos 0,28, eu vou chegar a 1,39 vezes. Moral da história, o meu ativo total representa 1,39 vezes o valor do meu patrimônio líquido. Vou repetir. O que significa esse 1,39? O meu ativo total representa 1,39 vezes o valor do patrimônio líquido. E o que significa esse 0,39 ali em cima? De que a minha dívida total representa 0,39 vezes o total do meu patrimônio líquido. Perguntas? Muito complicado? A ver, professor, si entendí bien. Ese 0,28 sería o 39% de 0,72. Exatamente. Olha a divisão ali, tá? Olha, 0,28 dividido. Ou seja, a dívida total representa 0,39 vezes o total do patrimônio líquido. E o que significa embaixo? Né, o ativo total representa, o ativo total dessa empresa em 2009, no seu balanço patrimonial, representa 1,39 vezes o total do patrimônio líquido nesse mesmo período. Me fiz claro, Daniel? Sim. Sim mesmo? Perguntas? Pode repetir essa segunda, essa última Claro. colocação, professor? Então, vamos lá. O ativo total dessa empresa, olha aqui, ó, para ficar mais claro, tá? Qual é o ativo total dessa empresa? É 3.373. Qual é o total do patrimônio líquido dessa empresa? Tá, desculpe, 2009. 3.000, ou pode ser 2009 que a gente está vendo. Tá, qual é o total do ativo total dessa empresa em 2009? 3.588. Qual é o total do patrimônio líquido dessa empresa? 2.591. O ativo total em 2009 desta empresa representa 1,39 vezes, ou vez, em português mais correto, o patrimônio líquido dessa mesma empresa neste mesmo ano. Entendeu, Silvia? Sim, sim. Ficou mais fácil de entender? Sim ou não? Sim, sim. Yo solo no entendí por qué que ali dice archivo total 1.
Se ativo total como um. É porque tu assumiu o ativo total como 100%. Ah, tá. Então tá. Tu assumiu que é um, que é o, porque é o seguinte, é contábil isso, ó. O ativo total, isso aqui, o 3.588 que eu falei, seria o 100%. Tá? Eu assumi que é um. Aí, o outro aqui, que é o patrimônio líquido, que em 2009 seria 2.591, vai ser o que a gente chama de 0,72. Se eu fizer essa mesma razão, vai dar 1,39. Entendeu ou não? Então, se tu em vez de colocar bota 3.000 e não sei quanto, e em vez de colocar 0,72, aí que votaria? Podem fazer, vamos fazer isso para ver se confirma, se o professor está certo. Façam isso. Mas, qual seria o valor que reemplaça 0,72? Então vamos lá, vamos de novo. O que seria ter que ser feito aqui? Teria que ser feito ativo total. Qual é o ativo total em 2009? Me ajudem. 3.588, não é isso? É. Pronto. Isso. Qual é o patrimônio total do patrimônio líquido em 2009? É 2.591. Dividam 3.588 por 2.591. Não vai dar 1,39? Vai dar. Fechou, entendeu? E aqui, ó, para a gente fechar o anterior, ó, dívida total. Qual é a dívida total? Dividido pelo total do patrimônio líquido. Vamos lá. O que é a dívida total? Onde é que tá? Peraí, aqui. Dívida total em 2009 vai ser o circulante mais o não circulante. Quanto é que é o circulante? 540. Mais não circulante, 457. Total, 997. Fechou? Fechou. Dividido por total do patrimônio líquido. Qual é o total do patrimônio líquido? 2.591. Não vai dar 0,39? Deveria, né? Sim. Vamos lá, me ajudem. Na minha calculadora dá 38, mas Oi? tranquilo. Na minha calculadora dá 38. Sem quebrados? Tem bastante quebrados. Vai dar. Arredondando vai dar 38, 28,888. 0,39. Entenderam de onde saiu esses valores? Agora sim. Tá. Tá aqui mais ou menos repetindo o que o professor falou: índice da dívida, multiplicador do patrimônio líquido, né? Tudo isso que eu falei é o que está explicado aí, né, na forma de cálculo, tá? Continuamos. Continua, Jéssica, por favor. Tá bem. Uma breve digressão. Capitalização total versus ativo total. Com frequência, os analistas financeiros estão mais preocupados com o passivo não circulante da empresa do que com a sua dívida de curto prazo, porque a dívida de curto prazo muda constantemente. As contas a pagar de uma empresa também podem ser mais um reflexo da prática comercial do que da política de gestão de endividamento. Por esses motivos, o índice de endividamento a longo prazo, com frequência, é calculado assim: índice de endividamento a longo prazo é igual ao passivo não circulante dividido pelo passivo não circulante mais o patrimônio líquido total. Tá, olhem aqui, pessoal. Como é que a gente calculou o índice de endividamento total? Olhem, vamos voltar lá. Onde é que está aqui a fórmula? Aqui, ó. Índice de endividamento total. Para ver se eu acho. Índice de ativo total menos patrimônio líquido dividido pelo ativo total. O que é o ativo total menos o patrimônio líquido total? Não é o circulante mais o não circulante dividido pelo ativo total? Estão entendendo o que o professor está falando ou não? Ativo total menos patrimônio líquido total não é o circulante mais o não circulante
dividido pelo ativo total, e tu vai achar o quê? O endividamento total da empresa. Agora, o que a gente quer? A gente não quer o endividamento total, a gente só quer o endividamento de longo prazo. Como é que eu calculo esse endividamento de longo prazo? Eu pego o lado direito do balanço. O lado direito no balanço não é passivo não circulante, mas não circulante. Desculpe. O lado direito não é passivo não circulante mais patrimônio líquido total. Não, desculpe, errei. Vou repetir. O lado direito do balanço patrimonial não é passivo circulante mais não circulante mais patrimônio líquido total? Sim ou não? Sim. Bom, o que eu quero achar aqui? Eu quero achar endividamento a longo prazo. Se eu quero achar endividamento a longo prazo, eu vou tirar o circulante. Concordam ou não? Sim. Então, como é que eu acho a fórmula aqui? É o não circulante dividido por não circulante mais patrimônio líquido total. Vou ali na equação aqui, ó. Vou na equação. Vamos aqui para ajudar vocês. O que eu tenho aqui? Eu tenho... só aqui, deixa eu só um pouquinho. Como é que eu acho o índice de endividamento a longo prazo? Qual é o passivo não circulante em 2009? Quem é que me ajuda? 457. Tá. Dividido pelo não circulante mais o patrimônio líquido total. Qual é o não circulante? É 457, de novo, não é isso? Isso. Mais o patrimônio líquido total. Qual é o patrimônio líquido total? 2.591. 2.591? Perfeito. É. Então vai dar 457 dividido por 3.048. 457 dividido por 3.048 vai dar 0,15. Querem ver que vai dar 0,15? Ó, índice de endividamento de longo prazo vai dar 0,15. O que significa esse 0,15? Significa de cada R$1 de dívida, 0,15 é dívida de longo prazo. Entenderam ou não? De cada R$1 de dívida, 15 centavos é dívida de longo prazo. Eu posso dizer que esse índice de 0,15 ele é baixo? Porque pensando na dívida de longo prazo, né, quando ela é um pouquinho maior, eu posso dizer que tu tem mais um prazo para pagar, enfim, né, trabalha com... Eu posso dizer que esse índice é bom ou é ruim? Isso que eu queria saber. Tá, vamos lá. Vamos entender esse valor aqui. Boa pergunta, Jéssica. Vamos voltar lá. O que eu tenho aqui? Vamos olhar aqui para 2009, ok? Vamos olhar aqui para baixo o passivo. O passivo circulante, quanto é que é? 450 e 540, tá? Quanto é que é o não circulante? É 457. Esse 457, né, ele representa 0,15 vezes do quê? Da dívida, né? Tá. Da dívida dele. É alto ou é baixo? Bom, vamos lá. A situação é o seguinte: como estão as condições de financiamento dessa empresa? Se o juro de curto prazo for muito alto, né, 0,15 não é um bom sinal. A empresa está se endividando no curto prazo com juros altos. Talvez isso venha a complicar depois, principalmente quando ela publicar o DRE e as despesas financeiras, os encargos financeiros forem muito elevados, devido aos juros a ser pago no curto prazo.
Porém, vamos supor o seguinte, vamos supor que a empresa esteja se financiando não com dívidas de curto prazo, mas com capital sócio ou com acúmulos de lucros de exercícios anteriores. Esses 15% podem ser bem razoáveis, esses 0,15%. Né? Podem ser suficientes para um bom andamento, para um bom crescimento da empresa. Então, o bom administrador, o bom analista é aquele que vai chegar e dizer, puxa, é alto ou é baixo? Primeiro, eu vou ter que observar a empresa. Depois, eu vou ter que observar o setor onde a empresa trabalha. E mais do que isso, eu vou ter que observar a realidade do mercado financeiro, das condições de empréstimo, de financiamento, para dizer, puxa, não está legal. A empresa deveria aumentar a alavancagem financeira de longo prazo e diminuir os empréstimos de curto prazo. Ou a empresa deveria se financiar mais com capital próprio do que com capital de terceiros, mesmo que esse capital de terceiros seja de longo prazo. Tá? Então, essa fotografia, tu querer examinar e querer dizer se é bom ou ruim, olhando simplesmente para a árvore, ou seja, para a empresa, para o DRE e para o balanço patrimonial da empresa, a tua chance de errar é muito grande. Tu tem que olhar para a floresta. Como é que tu vai olhar para a floresta? Tu vai olhar a árvore, ver se ela está saudável ou não, mas ver como é que está a floresta, as condições em que está o mercado, as condições que estão as empresas que competem com essa empresa, né? O setor onde ela está envolvida, né? A economia, né? As condições econômicas, né? A política financeira do governo, ou seja, tudo isso vai te sinalizar se aquele índice, que é uma fotografia, que é daquele momento, ele é um índice adequado ou não para a realidade daquele momento e daquela empresa. Oh, professor, eu acho que deve ter alguns dos índices que se relacionam diretamente com outros índices, né? Tipo, como tu falou agora, não adianta só olhar para um índice. Porém, eu acredito que se tu consegue compreender um índice e 4 ou 5 mais, talvez já consegue, só olhando índices, ter uma certa resposta. Desde que tu saiba, por exemplo, qual é digamos assim, como é que tu também tem que pegar, muitas vezes, a evolução desse índice, tá? Aqui tem uma característica, Daniel, vou dar um exemplo, tá? Se essa empresa é nova, ela não consegue se financiar muito com capital próprio. Por quê? Porque ela não teve ainda acúmulo de lucro suficiente para financiar a compra de ativos. Ou se a empresa está nos primeiros anos e a política, né, o planejamento feito dessa empresa é não ter lucro, é ter prejuízo nos primeiros anos para recuperar lá na frente. Ela vai precisar de capital de terceiros. Aí tu vai ver o seguinte, puxa, como é que eu vou conseguir capital de terceiro? Como é que eu vou conseguir financiamento de longo prazo? Será que eu consigo esse financiamento de longo prazo com a realidade atual da minha empresa ou só vou conseguir capital de curto prazo, financiamento de curto prazo, empréstimo de curto prazo a juros mais altos? Tudo isso tem que ser considerado, né? Não é uma análise muito simples, né? O indicador, ele te orienta, ele te dá uma direção, ele dá um sinal da situação da empresa. Mas tu tem que considerar isso, tem que considerar se a empresa é nova ou mais antiga, considerar a série desse mesmo indicador ao longo do tempo, como evoluiu nos últimos 3, 4, 5 anos dessa empresa, comparar, né? Isso tem, quando o administrador estuda, né? Esse indicador nesse setor, em outras empresas, como normalmente como está sendo como está ocorrendo. Outra questão, depende de país para país. Por exemplo, a margem de lucro, é outro índice que a gente vai ver lá na frente, a margem de lucro de países como o Japão,
Coreia, né, de empresas japonesas, coreanas, em geral, é muito maior que a margem de lucro de empresas americanas. Tá? Então, se tu está competindo dentro do mercado interno, é uma coisa. Se tu está competindo com empresas estrangeiras, já é outra realidade. Teus indicadores podem ser bons ou ser ruins em função do tipo de competidor, se é um competidor interno ou se é um competidor externo. Ou seja, é uma infinidade de coisas que tu tem. Não tem como padronizar uma observação, por assim dizer. Professor, Bem Fala. completo. Entendeu, Daniel? Sim, entendi. Fala. Quer falar? Crislaine. Fala, Guilherme. Assim, professor, ali voltando onde a Jéssica tinha perguntado, né? Se era bom ou ruim a 0,15, no caso 15% de dívidas no passivo de curto prazo, né? Aí o senhor disse que tem que analisar, fazer uma análise. Como o senhor disse na aula passada que talvez seja só a análise que a gente tem que fazer, o senhor vai dar esse tipo de informação bancária, se foi feita a curto prazo, Ótima sugestão. Quantos de juros o banco cobrou por aquele empréstimo, esse tipo de situação, o senhor vai nos cobrar esse tipo de situação? Não, muito bom raciocínio. Eu posso colocar muito bom raciocínio, Crislaine. Cris, tá? Cris, assim, ó, o que pode acontecer, tá? Eu posso dar para vocês calcularem, mas eu dar informações adicionais para que realmente vocês possam fazer uma análise financeira, uma análise do índice, com base no olhar da floresta e não no olhar da árvore. Sim, tá? É isso aí que você está falando. Né? Tá certo. Obrigada. Não, muito boa colocação, parabéns. Obrigada. Ok, podemos continuar? Pode sim, professor. Por mim, tudo bem. Então vamos lá. Continua. Índice de cobertura de juros. Outra medida comum de solvência de longo prazo é o índice de cobertura de juros, ICJ. Para esse índice também existem várias definições possíveis e comuns, mas ficaremos com a mais tradicional. Índice de cobertura de juros é igual ao LAGIR, é o lucro antes dos juros, divididos pelos juros. Como o nome sugere, esse indicador mede quão bem uma empresa poderá cumprir com suas obrigações de pagamento de juros. No caso da pedreira, a conta de juros é coberta 4,9 vezes. Tá. O que é o LAGIR? É o lucro antes de juros e imposto de renda. Onde é que eu vou achar o LAGIR de uma empresa? No DRE. DRE. Se a gente for olhar no DRE dessa empresa, o LAGIR, que é o lucro antes de juros e imposto de renda, não sei se tem aqui a tabela, vamos ver. Tá aqui, ó. 691. Tá todo mundo enxergando ali? Sim. Dividido por quanto? Pulei aqui. Dividido pelo total de despesas financeiras, que é 141. Onde é que está 141? Também está no DRE. Tá ok? Então, eu divido 691 por 141. Significa o seguinte, né? De cada R$1 de juros a pagar, que essa empresa tem, em 2009, ela vai ter R$ 4,90 de lucro. Tá? Ou seja, o lucro antes de juros e imposto de renda, no caso, né, é 4,9 vezes maior do que o montante de juros. Entenderam ou não? Sim, professor. Sim. Sim. Tudo tranquilo? Posso avançar? Sim. Então vamos lá. Ok, aqui a gente já viu. Próximo. Cobertura de caixa. Um problema do índice de ICJ é que ele se baseia no LAGIR, que não é realmente uma medida de caixa disponível para pagar juros. Um motivo disso é que a depreciação, uma despesa que não afeta o caixa, foi deixada de fora. Como os juros são definitivamente uma saída de caixa para os credores, uma forma de definir o índice de cobertura de caixa é
calcular o LAGIR mais a depreciação divididas pelos juros. Tá, o que a gente fez aqui? Qual é a diferença da fórmula anterior? Tu tirou a depreciação. Por que tu tirou a depreciação do desconto? Porque não é uma saída financeira. Então, olha aqui, ó, o que eu vou pegar? Vou pegar o DRE e ao invés de diminuir a depreciação, como é no DRE aqui, eu vou aumentar. Porque não é uma saída financeira. Eu não tenho um dispêndio financeiro com a depreciação, é só um registro contábil. Moral da história. Ao invés de eu ter 4,9 vezes de cobertura de juros, do ponto de vista financeiro, eu tenho 6,9 vezes. 6,9 vezes mais do que dinheiro para cada R$1 de juros a pagar, eu tenho R$6,90 de disponibilidade para pagar esses juros. Por quê? Porque eu não considero a depreciação como uma saída de caixa. Eu não posso considerar essa depreciação porque efetivamente não saiu do meu caixa da empresa. Entendido? Sim ou não? Sim. Tranquilo? Sim. Próximo. Continua. Eu continuo? Pode continuar, tá? Pode continuar. Medidas de gestão de ativos ou de giro, acho que faltou, né, Sora Lima? Ou de giro só? Oi? Ali na frase, medidas de gestão de ativo ativo ou de gestão giro. de giro. Medidas de gestão de ativos ou medidas de capital de giro. É isso. Tá. A seguir, veremos a eficiência com que a pedreira utiliza seus ativos. Às vezes, as medidas desta seção são chamadas de índice de utilização dos ativos e também de indicadores de atividade. Todos os indicadores específicos que discutimos aqui podem ser interpretados como medidas de giro. Eles se destinam a descrever a eficiência ou a intensidade com que a empresa utiliza os seus ativos para gerar vendas. Em primeiro lugar, examinaremos 2 ativos circulantes importantes, o estoque e as contas a receber. O que a gente sabe sobre capital de giro, gestão de ativos, gestão de capital de giro? Não digo que 90%, uma boa parte das empresas terminam quebrando porque não sabem usar o seu capital de giro. Tá? Tem problema de liquidez, tem problema de gestão dos seus ativos, e aí termina se endividando, muitas vezes com dívidas de curto prazo, com juros excessivamente altos, o que reduz em muito o lucro da empresa e, por consequência, né, reduz a capacidade de investimento dela, né, exige uma alavancagem financeira com capital de terceiros, né, complica todo o processo de crescimento dessa empresa. Então, a gestão de ativos, ou a gestão de capital de giros, ou como o livro fala aí, né, índices de utilização dos ativos, né, eles são fundamentais para descrever, para identificar a eficiência do processo de gestão, do processo de administração de uma empresa. Então, a gente vai começar havendo 2 ativos muito importantes nessa gestão. O estoque, a gestão de estoque, que é um ativo, e depois a gestão de contas a receber, que é outro ativo da empresa. Continua. Giro do estoque e prazo médio de estocagem. Durante o ano, a pedreira teve um custo das mercadorias vendidas de 1.344. O estoque, ao final do ano, era 422. Com esses números, o giro do estoque pode ser calculado assim: custo da mercadoria vendida divididos pelo estoque. De certo modo, a pedreira vendeu ou movimentou todo o estoque 3,2 vezes, desde que não fiquemos sem estoque, portanto, não percamos venda. Quanto maior esse índice, mais eficiente é a nossa gestão de estoque. Quanto maior o giro de estoque, significa o quê? Significa que menos tempo a empresa fica parado com estoque. Vocês, quando estudaram administração e sabem mais do que eu, porque vocês serão administradores, o professor nunca será administrador, vocês não estudaram a expressão just in time? Sim ou não? Sim.
que significa a pressão just in time? Justo a tiempo, en español, ¿cómo sería? Tá, traduzem para mim aí o que... quem é just in time com que objetivo, né? Es que faz, tu produz para vender na hora. O como Para reduzir o custo de estoque, não é isso? a logística é perfeita. Redução de estoque. Os caras estavam aguardando, pegaram, produziram e venderam. A ideia é essa. Então, em tese, em via de regra, quanto menor o tempo que a empresa fica com o estoque, mais eficiente é a sua gestão deste ativo. Concordam ou não? Sim. Sim. Sim, né? Bom, mas tem uma questão. Eu não posso comparar uma empresa de usinas termoelétricas, né, que tem estoque de usinas termoelétricas, com uma empresa que trabalha na Ceasa, que trabalha com hortifruti granjeiros. Evidentemente que o prazo vai depender do tipo da empresa, concordam? Então, o giro de estoque é alto, é baixo, vai depender da atividade que a empresa executa. Né? Eu não posso comparar uma empresa, uma fruteira, né, com uma empresa que trabalha com um produto que é de difícil giro de estoque. Né? Agora, eu posso comparar essa fruteira com a fruteira do lado, né, com empresas que trabalham em um setor semelhante. E a partir daí eu posso ter parâmetros e posso identificar se o giro de estoque dessa empresa está adequado ou não. Ainda mais considerando que no caso da fruteira, né, muitos dos produtos estocados são perecíveis, né? E se ela não tiver uma gestão interessante desse estoque, ela inclusive pode ter perdas, né? Pode ter prejuízo com o estrago, né? Com a perda de parte desse estoque. Continua, Jéssica. Se sabemos que geramos nosso estoque 3,2 vezes durante o ano, então podemos calcular imediatamente o tempo médio necessário para girá-lo. O resultado é o prazo médio de estocagem, que é a quantidade de dias no ano divididos pelo giro do estoque, te dá a quantidade de dias de prazo médio de estocagem. Isso indica que, de modo aproximado, o estoque permanece 114 dias em média até ser vendido. Logo, assumimos que usamos os números mais recentes de estoques e custos, demorará cerca de 114 dias até esgotar o estoque atual. Se tu fosse administradora dessa fruteira aí, o que tu acha? 114 dias tá bom ou tá ruim? Tá ruim, né? Se fosse uma fruteira horrível, é tudo podre já. É isso aí, a ideia é essa, né? 114 dias para limpar o estoque da fruteira. Péssima administradora, né, Jéssica? Decomposição lá, os negócios, né? Usar ajuda para plantar outros já. 114 dias só pode ser uma loja de carros, né? Algo uma indústria de carros, né? Depende, como eu falei, né? Talvez para uma atividade industrial, né? Indústria não, né? Porque eles fazem carro. Oi? Uma indústria, eu acho que eles deveriam ter uma renovação de estoque bem mais rápida, é isso? Sim. 114 dias seria uma loja. Como eu falei, depende da indústria. Se for a indústria automobilística, eu também acho, tem que ser menor. Mas dependendo do tipo de manufatura, né, de equipamentos pesados, né, talvez 114 dias não seja algo absurdo, né? Então, novamente eu digo, né, esse prazo médio de estoque, né, eu tenho que contextualizá-lo, ou seja, identificá-lo como grande ou pequeno, a partir, eficiente ou não, a partir, né, do setor em que essa empresa atua, né, comparando esse indicador com indicadores de outras empresas, né, que atuam no mesmo setor, né, identificando uma questão
particular, né, do mercado, por exemplo, a existência de uma greve, como eu falei na aula facultativa, né? Se tiver uma greve, de repente, esse prazo médio de estoque pode ser aumentado em função da greve, né? E é por isso a importância de uma série histórica, né? Porque vai tirar, geralmente, dentro dessa série, aquele ano que ocorreu alguma anormalidade, ou foi um ano atípico, foi um ano que não seja, né, um ano exatamente normal de atividade daquela empresa. Então, tudo isso o administrador tem que analisar, né, tem que considerar para afirmar se está bom ou não, se tem que melhorar, ou se a empresa está atuando de forma eficiente na gestão desse ativo chamado estoques. Eu estava pensando aqui um índice mas daí esse de estoque, ele fala do estoque em geral, né? Eu estava pensando aqui, né, comigo, se fosse um determinado produto, daqui a pouco eu não vou comprar mais aquele determinado produto, porque ele fica X dias do meu estoque, enfim, né? Mas essa análise, ela é do estoque no total, né? Não é discriminado, por exemplo, por produto. Perfeito, entendi o que tu está falando, é o estoque total, né? Exatamente. Tu pode, por exemplo, no caso a gente está vendo aqui na lâmina, né? A gente pode pensar o giro vamos supor uma empresa, tá? A GM aqui de Gravataí, ela produz um único carro ou produz vários carros? Vários tipos de carros. Claro, né? Então, tu pode fazer esse cálculo da gestão desse ativo de estoque por tipo de carro, ou tu pode fazer a gestão do total de carro. Aí tu vai ver o que é mais interessante, né? O que é mais relevante para ti no que se refere à atividade da empresa. Geralmente, o que interessa é a gestão de todos os ativos, né? O dado global dos ativos. E o mesmo vale no teu caso, Jéssica, que tu falaste, né? No caso de comércio é absurdo o número de produtos diferentes. Imagina uma empresa de atacadista. Uma papelaria, por exemplo, né, que tem diversos itens. Né, tu não pode pensar num único item, né? Tu tem que pensar, claro que tu pode identificar ali, né? Puxa, é esse produto que está Isso que eu quis dizer, assim, né? Daqui a pouco, tu pensando numa análise estratégica, daqui a pouco, para mim, a empresa não vale a pena comprar determinado produto porque ele está, tipo, alavancando o índice de estoque muito alto, tá ficando ali, né, parado, enfim, não tô vendendo. Uhum. É isso aí. Não, perfeito raciocínio. É essa a ideia. Né? Essa gestão desse ativo ela é importante para garantir um bom resultado financeiro para a empresa. Continuamos. Por exemplo, em fevereiro de 2008, a General Motors teve um estoque de 153 dias da sua Chevrolet Silverado, mais do que 60 dias normais do estoque. Isso significa que a taxa de vendas da época seriam necessários 153 dias para que a empresa esgotasse o estoque disponível. Ou que ela tinha 153 dias de vendas de Silverado em estoque. A GM também teve um estoque de 152 dias do GMC Sierra e um de 164 dias do GMC Yukon. Não sei se é assim que fala. Yukon. Apesar desses números parecerem altos, eles também mostram por que você não deve considerar índice algum isoladamente. A razão para que a GM tivesse um estoque tão grande foi uma greve prevista do fornecedor. Tá, chega, do fornecedor, tá. A GM precisava desse excesso de estoque porque não poderia produzir essas SUVs sem as peças fundamentais fornecidas pela American Axle. No final de março de 2008, a GM fechou temporariamente suas indústrias e ficou com 17 mil trabalhadores parados por causa da greve do fornecedor.
É aquilo que eu digo, você não pode examinar só a empresa, tem que examinar o contexto. Nesse caso, não foi nem problema da GM, né? Foi o problema que gerou uma gestão complicada desse estoque, foi o fornecedor, né? Um dos fornecedores que teve greve, que atrasou a entrega de um produto essencial e, por consequência, né, o tempo médio de estoque aumentou muito nessa empresa. E não é culpa do administrador da empresa, não é culpa do processo de produção, não é culpa da economia, né? Foi uma situação muito particular que prejudicou o bom funcionamento a boa administração do estoque da GM. Ficou claro? Sim. Continuamos. Giro de contas a receber e prazo médio de recebimento. Nossas medidas de estoque indicam a rapidez com que podemos vender mercadorias. Agora veremos a rapidez com que recebemos por essas vendas. O giro das contas a receber é definido da mesma forma que o giro de estoque. O giro de contas a receber é igual às vendas divididos pelas contas a receber. Nesse caso, né, seria o quê? Eu tenho as vendas, onde eu obtenho no DRE, né? Total de vendas em 2009, segundo o DRE dessa empresa pedreira, era 2.311. O total de contas a receber, né, era 188. Se eu dividir 2.311 por 188, ou seja, o total de vendas é 12,3 vezes maior do que o montante de contas a receber, né? Também, contas a receber é um ativo, né? É um ativo do circulante da empresa, né? Então, saber se eu consigo girar de forma mais rápida ou menos rápida esse item do meu ativo circulante é uma medida de eficiência, né? É uma medida de como eu consigo transformar, né, esses valores em vendas. Então, nesse caso aqui, se percebe que o volume de vendas é bem superior ao total de contas a receber. Ô, professor, mas isoladamente não dá para dizer se isso é bom ou ruim também, né? Porque tu tem o valor de venda, mas não o custo que ela vai ter da mercadoria, né? Esse 2.301, vamos ver se é vendas ou custo. Vamos aqui no DRA. Vendas. É verdade. Bem lembrado. Bem lembrado. Então, enxergaram aqui o que o professor colocou? Onde é que está aqui? O que o Paulo falou foi uma questão interessante, ó. Quando eu estou vendo contas a receber, eu estou vendo a razão não do custo, mas a razão das vendas dividido por contas a receber. Onde é que eu vejo contas a receber? No balanço. Onde é que eu vejo vendas? 2.300, eu vejo no DRE. Quanto é que é as vendas da empresa Pedreira em 2009? 2.311. Quanto é que é o total de contas a receber dessa empresa? Vamos ver aqui, em 2009, 188. Como é que eu chego ao cálculo? Vamos dar uma olhada aqui. É o seguinte, é o total de vendas dividido em relação a contas a receber, né? Mas, né, eu não posso definir se é bom ou não, porque eu tenho que examinar o custo da mercadoria vendida, o quanto custa para vender esses produtos. Mas, em tese, né, Paulo, quanto maior esse valor, quanto mais alto esse valor, mais rapidamente eu giro as minhas contas, né? Mais rapidamente eu recebo os valores a curto prazo. Quer comentar alguma coisa, Paulo? Não, era só isso, porque a gente vai ver depois ali que quase 50% do valor da venda, na verdade, já está comprometido, né? Só por isso que eu... Com o custo da mercadoria, né? Isso, É isso aí. O que o Paulo está dizendo é o seguinte, pessoal.
Olha aqui, ó, mais do que 50% até, né? De 2.311, né? Quase 60% do valor das vendas é com custo da mercadoria. Tá? É isso, né, Paulo? Sim, professor, isso. Tá, ok. Deixa eu aqui. Continua, Jéssica. De modo geral, a pedreira recebeu suas vendas a crédito. Opa, desculpe. Não foi nada. Tá. De modo geral, a pedreira recebeu suas vendas a crédito e forneceu o crédito novamente 12,3 vezes no ano. Isso aqui, ó. A pedreira recebeu suas vendas a crédito, tá? E recebeu e forneceu crédito novamente 12,3 vezes ao ano, mais de uma vez por mês. Tá? Continua. Esse índice faz mais sentido se convertermos ele em dias. Eis o prazo médio de recebimento, PMR, que é 365 dias, divididos pelo giro de contas a receber. Tá, Assim, aí eu divido 365 por 12,3, vai dar 30. Ou seja, em média, a empresa recebe os seus direitos a curto prazo, os seus recebíveis a curto prazo, em 30 dias. Fala. assim a pedreira recebeu suas vendas a crédito em 30 dias. Esse indicador também é chamado de prazo médio de contas a receber. Observe também que, se usarmos uns números mais recentes, também podemos dizer que temos 30 dias em vendas ainda não recebidas. Aprenderemos mais sobre esse assunto ao estudarmos as políticas de crédito em um capítulo posterior. Isso mais à frente a gente vê. Mas então o que que tem ali, ó? Podemos dizer que a empresa, né, tem 30 dias em vendas ainda não recebidas, ou seja, quanto menor esse prazo, né, médio de recebimento, agora é o contrário. Quanto menos, porque aqui eu tenho uma razão aqui. Quanto menor esse prazo médio de recebimento, né, mais rapidamente a empresa recebe os seus valores, né, os seus direitos a curto prazo. Né? É mais um indicador de eficiência, né? De boa eficiência na gestão dos seus ativos. No caso aqui, o ativo que a gente está examinando não é estoques, e sim... Tá, quanto menor, né, Sor? Quanto menor esse índice, né? Nesse caso, sim, no anterior, não. Tá, não, é porque daí quanto mais rápido eu receber dinheiro, né, entrar no meu caixa, melhor, é essa a lógica, né? Claro. A ideia é essa. É perfeito. Quanto mais rapidamente eu receber esse dinheiro no caixa, né? Menos de 30 dias, 20 dias é melhor que 30. Claro. Entendeu? ¿Es correcto afirmar que ese número de días va a ser siempre 30, 60, 90, 120, porque es por mes? Não. Eu dividir por 15, por exemplo, 365 por 15, não vai dar 30, 60, 90. Yo pensé que ahí sería ¿cómo es una cuenta a recibir? Tu compró no crédito, ¿no es? Ah, entendi, tá. Então, a pedreira, evidentemente, todas suas vendas foram em crédito em um pago. Tá, ou seja, o que o Daniel tá falando é que a maior parte das contas a receber, elas são números fechados, né? 30, 60, 90 dias. Mês, 2 meses, 3 meses. Entendi. Mas é que tu pode pensar... tá, claro, teria que ver... Com certeza, até deve existir algum exemplo aí que diga 15 dias, mas o mais comum seria 0. Mas como ele está usando o giro de contas a receber, que faz parte do DRE, ele é anual, né? Eu acho que daí não faz sentido fazer por período. Não, mas o que ele está dizendo? Tá vendo aqui, Jéssica? O que o Daniel está falando é o seguinte: as contas a receber, normalmente quando te pagam alguma coisa, por exemplo, tá? Vão te pagar com cartão de crédito. Vão te pagar com, sei lá, o Banco Compras, tá? E, geralmente ali tu tem um prazo mais ou menos estabelecido, é 30, 60, 90 dias, não vai ser números quebrados, entendeu?
vai ser 15, 20, 25 dias. Tá? É isso que ele está querendo dizer, né? Porque, então, assim, o número 30 é até que é bom, porque poderia ser bem melhor. Sim, é bom, né? Significa que quase todos quase, imagine um posto de gasolina, tá? Pagar à vista é uma coisa, não entra nesse cálculo, concordam? À vista cai no caixa direto. Significa, resumidamente, significa que se eu fosse dono de um posto de gasolina, eu só aceitaria receber, né, com prazo máximo de 30 dias. Eu não aceitaria dar crédito para 60, 90. Quantas vezes a gente vai no posto e diz 60, 90, 90 é difícil, mas 60 dias muitas vezes consegue, né? No cartão de débito. Aqui, né, teria um prazo médio de recebimento de 30 dias, ou seja, os seus devedores, né, pagam em média a cada 30 dias. É o melhor dos casos. Daqui a um mês pagou a Sim, é médio, né? Médio. Sim. Ô, professor, só uma colocação. Na verdade, o pagamento como é que eu vou explicar assim? É debitado de quem compra, não necessariamente quem vende recebe naqueles 30 dias. Tá, entendi, né? Ou seja, sim, porque tu tem o período que tem que ficar com o administrador, do cartão, né? Do operador. Isso, da operadora de maquininha. Tu faz um A plano cobrança e aí é em 30, repassado. mas o recebimento não necessariamente. Exato. Eu tinha me esquecido disso, é verdade. Tem um período onde a operadora de crédito E ela daí, tem que ganhar tipo, dinheiro. tu pode até pagar uns juros, um percentual para receber o teu dinheiro, por exemplo, daqui a 2 dias, cai na tua conta, entendeu? Entendi, não, Pra perfeito. antecipar, e o contrário também, tu pode ter um juros menor se deixar mais tempo com a operadora também. Isso aí. Não, perfeito o raciocínio. Eu tinha me esquecido disso. Correto. Análise correta, é isso aí. Ou seja, muitas vezes a gente está pensando que quando a gente paga a crédito, compra a crédito, né, o proprietário vai receber em 30 dias. Na verdade, ele vai ter um prazo maior do que isso. 40, 45 dias. Perfeito. Continua, Jéssica. Indicadores de giro do ativo. Saindo da parte de contas específicas, como estoque ou contas a receber, podemos considerar vários indicadores abrangentes. Por exemplo, o giro do capital circulante líquido. CCL é igual a vendas divididos pelo CCL. Tá, o que é o capital circulante líquido? Hein, pessoal? O que é o capital circulante líquido? É o ativo circulante menos o passivo circulante. Ou seja, o que é venda dividido por CCL? É a venda dividido pela diferença entre os recebíveis de curto prazo e as obrigações de curto prazo. Tá? É isso aí. Então, o que eu tenho ali? 708, o que seria o 708? É o ativo circulante do balanço patrimonial da empresa pedreira em 2009, menos 540. O que é? É o passivo circulante da empresa pedreira em 2009. 708 menos 540 vai dar algo em torno aí de 168. Então, fica a diferença é de 168 a mais para o ativo circulante. Concordam ou não? Sim. Tá, e aí o que eu tenho? Eu divido 2.311 por 168. Moral da história, eu tenho 13,8 vezes mais vendas do que a diferença entre o meu ativo circulante e o meu passivo circulante. Entenderam? Sim ou não? Sim. Novamente, né? Isso me dá o quê? Me dá o giro do capital circulante líquido. Quanto eu consigo girar, né? Quantas vezes eu consigo girar? Quantas vezes eu consigo girar esse capital circulante líquido? Quanto mais alto, melhor. Quanto mais alto,
melhor, tá? Próximo. Da mesma forma, o giro do ativo imobilizado é vendas divididos pelo ativo imobilizado líquido. Com esse índice, provavelmente faz mais sentido dizer que para cada real em ativo imobilizado, a pedreira gerou 0,80 em vendas. Tá. O que é o ativo imobilizado? Né? É o direito, né? As patentes, os móveis e utensílios, né? Os equipamentos que a empresa tem. Né? O que eu tenho, então? Quanto é que a empresa teve de vendas? 2.311. Quanto é que é o imobilizado dela nesse mesmo ano, em 2009? R$ 2.880. O que significa isso? Vendas é fluxo, pessoal. Imobilizado é estoque. Vou repetir. Vendas é o conceito de fluxo. Imobilizado é um conceito de estoque. Significa o seguinte, que ao longo de 2009, a empresa gerou R$ 2.311 de fluxo. Isso representa 2.880 do estoque que ela tem em 2009, tá? Ou seja, vou dar um exemplo na macroeconomia, talvez vocês entendam, tá? O Brasil tem um PIB de, sei lá, 5 trilhões por ano, mas a sua dívida, no caso aqui é dívida, não é receita, né? A sua dívida é de 1 trilhão. Moral da história, o PIB gerou 5 vezes o total de dívida que o Brasil tem ao longo de um ano. Claro que no PIB, né, tu tem gastos mais variados, usos mais variados. Aqui nessa empresa, o que eu estou vendo? Estou vendo o seguinte, a empresa, ao longo de um ano, apenas um ano, ela, em faturamento, em vendas, em fluxo, em entradas, gerou 80% do total daquilo que ela tem de imobilizado, total do valor da marca, de patentes, de automóveis, de máquinas. Tá? Isso é bom ou isso é ruim? Novamente, vai depender do tipo de empresa. Tem empresas que têm muito imobilizado. Tá? Já outras empresas, por exemplo, prestadoras de serviços, empresas com outro tipo de perfil, né, o imobilizado é menor. Tá? Então, eu vou ter que examinar esse índice, eu vou ter que avaliar esse índice a partir do tipo de empresa, né, da realidade que ela se encontra. Por exemplo, tem outra situação interessante. Muitas vezes a empresa, naquele ano, ela se desfez do imobilizado. Tá? Por exemplo, decidiu fazer vendas de boa parte do imobilizado. Esse giro pode aumentar. Por outro lado, a empresa decidiu naquele ano, no seu planejamento estratégico, fazer um crescimento, né, ter uma expansão e adquirir uma série de imobilizados, né, uma série de máquinas e equipamentos que estavam em boas condições de compra, né, e que talvez não vão ser usados na sua totalidade nos próximos 1 ou 2 anos, né? Mas tem uma perspectiva de serem, com o tempo, passar 3, 4, 5 anos, serem utilizados na sua integralidade, na sua totalidade. Nesse caso, o giro do ativo mobilizado pode ser mais baixo. Então, novamente, o bom administrador é aquele que consegue captar todas as questões, observar todas as circunstâncias, para, a partir do resultado, do índice, afirmar se ele é bom ou ruim, se a empresa tem que melhorar ou não aquela medida, né? No caso aqui, a medida de gestão de um ativo não circulante, né? Do imobilizado, e não como a gente viu antes, né? Estoques e contas a receber, que era a gestão de ativos do ativo circulante, né, do ativo de curto prazo. Ok? Me fiz entender ou não? Sim.
Ô, professor, esse tipo de informação que o senhor poderia colocar, que eu estava sugerindo naquele momento. Eu estou pensando, desde que tu falaste, Cris, enquanto a Jéssica lê para mim, né, a cabeça do professor vai processando, né? Essa tua ideia é sensacional. Vai complicar para vocês. Sensacional mesmo. Mas vai complicar para mim, porque eu vou ter que fazer uma prova mais elaborada, né? E vai exigir de vocês uma análise muito mais complexa. Que vocês mas eu acho que seria o ideal, né, professor? Porque claro, não, perfeito. Não, seria ótimo. Olha, eu vou ter que me esforçar para fazer esse raciocínio, né? Mas vai ser muito legal, porque eu tenho certeza que a gente vai poder fazer uma análise bem melhor, né? Bem mais. Porque com dado cru a gente fica no talvez, depende. E com esse tipo de informação, se o senhor nos der, fica mais concreto. Eu vou me esforçar para conseguir dados interessantes, né? Vai ser uma prova mais de difícil elaboração, mas vai ser bem mais legal para vocês responderem. Certo. Legal, tá? Prometo isso, tá? Vai dar trabalho. Ok. Vamos fazer o seguinte. Não precisa pegar uma floresta, né, professor, de dados, pode ser um bosque, algo assim. Quem é que quer Não falar? precisa ser a Amazônia. Bosque é grande, pega um jardinzinho. Tomara que os colegas não me odeiem, né, pela ideia que eu sugeri. Ideias brilhantes, ideias boas com a tua, não brilhante é exagero, né, Cris? Menos, né? Brilhante. Ganhou um ponto, né, professora Cris? Isso? Podia ganhar um ponto, né, professor? Tinha uma ideia brilhante, vai ganhar um ponto na hora da prova quando fizer a resposta correta. Vai ganhar. Não, quem sabe se eu sou monitora na próxima oportunidade. Seria legal. É uma cadeira que precisaria de um bom monitor. Né? Quem é que quer a palavra? Professor, não entendi por que arquivo imobilizado, tu fala que é estoque. Eu não falei que é estoque, desculpe, se eu falei, errei. Mobilizar não é estoque. Porque eu disse o seguinte, olha aqui, ó, estou passando aqui o mouse, tá? Medida de gestão de ativos. O que a gente viu de medida de gestão de ativos agora? Nós vimos medida de gestão de ativos circulantes. Quais ativos circulantes que a gente viu? Estoques e contas a receber. E agora a gente viu uma medida de gestão de ativo de não circulante, que é o ativo imobilizado. Entendeu? Sim. Não é estoque, não tem nada a ver com estoque. É que o senhor tinha falado que vendas configurava fluxo, né? E que ativo imobilizado... Isso. Contas a receber, estoque, né? Estoque já diz estoque no sentido, fluxo estoque, mas num outro sentido, entenderam? Sim, sim. Desculpe se... tá, entendi. Vocês confundiram estoque com o estoque que a gente estava falando antes, né? Claro, né? Existe um estoque ali no ativo, né? Mas agora entenderam? Estoque no sentido de acúmulo de direitos, né? O imobilizado é estoque, né? Quando eu olho para minha casa, eu estou vendo aqui o violão da minha filha na frente, eu estou escutando, estou vendo um móvel, estou vendo a minha esteira, entendeu? Isso é estoque, não é estoque? A esteira e o violão são imobilizados. Exatamente, são os imobilizados, fazem parte do estoque do meu patrimônio, do meu balanço. Tá, então quer dizer... E as vendas do professor, o que seriam as vendas do professor? O salário que ele recebe. Como? Entenderam? Eu falei do violão, falei da esteira, estou aqui na frente do computador, também é estoque, tá? O móvel que eu estou aqui do lado, sentado também, a cadeira, tudo isso aqui é estoque, tá? E as vendas, o que seriam as vendas? No caso do professor, o salário que ele recebe. Evidentemente, se eu botar minhas vendas, o meu salário dividido pelo imobilizado que eu tenho aqui dentro de casa, não vai dar 0,80, vai dar muito menor que 0,80. Concordam ou não? Não, é que o processo é o seguinte, seria aqueles meus equipamentos, o quanto que meu equipamento rende nas minhas vendas, entendeu? Não é vender. Eu faço cerveja, né? Daí, aquela panela que eu tenho ali, eu estou usando ela ou não? Estou vendendo ou não?
Nem todo imobilizado rende, né? Móveis e utensílios não rende. A patente não rende. Mas Então, faz nem parte. todo imobilizado rende. Né? Em tese, deveria render, né? O sentido do imobilizado é que ele é necessário para a atividade produtiva da empresa. Seria se vale a pena ou não comprar tudo isso para as vendas que vou ter. Exatamente. Eu entendo, né? Valeu a pena tudo isso que eu tenho aqui para as vendas que tive? Esse é esse índice. Não é bem isso. O que Então? diz, não. O que está dizendo é o seguinte: o quanto que a empresa gerou em vendas naquele ano e o quanto que ela tem de ativo imobilizado no seu balanço, tá? Então, Assim, ó, vamos aquele supor meu que imobilizado Oi? seria o quanto que meu imobilizado conseguiu funcionar, por assim dizer. Tá, eu vou de novo no exemplo do professor, tá? Vendas para o professor é o salário que ele ganha. Imobilizado é o violão, é o computador do professor, é a esteira que ele tem. Aí não consigo associar. Porque tudo isso que tu falas são teus bens próprios. Sim, é imobilizado, não é imobilizado? E, tá, mas tu Tá, estás deixa eu por terminar o exemplo, raciocínio, tá? um supermercado. Depois eu te dou a palavra. Tá. Então vamos lá. Então, o professor ganha, vamos supor, o professor ganha entre os dois empregos que ele tem, algo em torno de 10 mil, certo? Bom, esse é o fluxo mensal dele, o total de ganho dele. O mobilizado que ele tem na casa dele, a esteira 2 mil, o violão 500, o sofá 1.000, o computador mais 2 mil, sei lá, as duas televisões que ele tem mais tanto, e assim por diante. A cama, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Entenderam? Bom, então vamos supor que o professor ganhe ao longo de um ano 10 mil, dá mais ou menos 120 mil por ano, tá? Ganha 120 mil por ano e tem um estoque de acumulado ali na casa dele em torno de 60 mil reais, tá? Moral da história. O volume de venda dele, o salário que ele ganha é 2 vezes o que ele tem imobilizado na casa dele, certo? É claro que eu não posso usar todas as vendas e transformar em imobilizado. Concordam ou não? O professor pode usar todo o salário dele para usar no imobilizado, ou uma parte dessas vendas eu vou ter que usar na manutenção da casa, em despesas de custeio, né? Em despesas de supermercado, ok? Eu não posso transformar todas essas vendas em mobilizado. Ou seja, eu não posso dobrar, né, usar esses 120 mil que eu ganhei em salários para comprar mais imobilizado. Uma boa parte desses 120 que eu vou ganhar ao longo de um ano vai ser não para comprar mais imobilizado, vai ser para outros tipos de despesas, outros tipos de gastos. Tá? Agora, em tese, quanto maior é essa razão, tá? Mais facilmente eu consigo adquirir novos imobilizados. E no caso de uma empresa, quanto mais facilmente eu consigo adquirir novos imobilizados, mais facilmente a empresa consegue expandir a sua produção. Fala. Como pode repetir isso último, por favor? A última oração que tu falou. Tá, quanto mais rapidamente, né, quanto maior a razão, né, quanto maior a diferença entre vendas e imobilizado, tá, mais rapidamente a empresa consegue, em tese, né, dependendo dos outros gastos, das outras, mais rapidamente a empresa consegue ter dinheiro, ter fluxo de entrada de dinheiro para adquirir novos imobilizados e, consequentemente, aumentar a sua capacidade de produção. Tá. E tá. Esse 80, seria 80%, né? Esse 80%. Tá, então tá. Tá bom.
Pessoal, e o resto estão participando. Até vou dar uma olhada aqui para ver quantos tem na sala. Se tem gente ainda na sala. Eu só fiquei assim pensando que tu deu como exemplo né, teu salário com tuas coisas. Só que eu penso assim, né? Aqueles teus imobilizados, alguns não são próprios para como assim, para teu trabalho, entendeu? Tipo, tu tens, sei lá, um televisor X, mas ele é para ti, para tua família, sei lá. Agora, uma empresa, Entendi. né, o que vai comprar não vai ser para ócio, né? Para Sim. lazer. Tá, não, entendi, claro. No caso do professor, o professor não tem o objetivo de adquirir imobilizado para ganhar mais dinheiro, né? É isso. Exato. A não ser que seja esses para dar aula, né? Claro, agora o professor diz, não, que com aquele televisor é melhor a minha aula. Agora, nesse sofá eu consigo. Mas não que isso vai aumentar. No caso aqui, o fato de melhorar a aula não vai aumentar o meu salário, né? Dando uma aula boa, uma aula ruim, o salário é o mesmo, né? Tá entendido. Vamos lá. Continua, Jéssica. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver quantas lâminas faltam aqui. Tá, vamos só até a 39 hoje, tá bom? Tá bem. Daí a aula que vem a gente termina e faz a revisão, pode ser? Pode. Ou vocês querem mais? Tem muita gente saindo da sala. Tá boa a aula hoje, professor. Tá boa a aula, guria? Para mim, tá. Pena que não gravou o início, né, professor? Como não gravou o início? O senhor estava conversando A sobre nossa os conversa. aulas. É que não era assunto da aula, né? Não, aquecimento da aula. Por isso que eu não gravei, porque não era exatamente o off, né? Era mais questões gerais, né? Mas foi interessante. É o que o professor gosta. É como eu falei para vocês, o professor não é administrador, não é. Eu me esforço para dar essa aula para vocês, pessoal. Não é fácil para mim porque eu não tenho essa formação, né? Podia Não ter é uma aula facultativa só do que a gente conversou no início da aula, para a gente conversar mais Eu sobre também gostaria, só que eu poderia ficar aqui falando só de coisas que eu gosto, mas eu não seria justo com vocês, né? Vocês têm que ter uma formação boa nessa área. Então, mesmo o professor não tendo um grande conhecimento, ele tenta passar para vocês um conteúdo que é muito importante para a formação de vocês. Um bom administrador tem que saber administração financeira. É isso aí, mas é claro, adoraria ficar conversando sobre economia o dia inteiro com vocês, mas não dá, né? Vamos lá. Continua. Nosso último índice de gestão de ativos, o giro do ativo total, se destaca bastante. Veremos isso mais tarde neste capítulo e no próximo. Como o nome sugere, o giro do ativo total é o número de vendas divididos pelo ativo total é igual a 0,64 vezes. Em outras palavras, para cada real em ativo, a pedreira gerou 0,64 em vendas. Isso aqui é fácil de entender. Vendas, como eu falei, é fluxo, né? Ou seja, vendas é o que a empresa recebeu, faturou ao longo daquele ano, no caso 2009 dessa empresa. O que é o ativo total? O total de direitos que ela tem. Né? O total de direitos, seja de curto prazo, seja de longo prazo, seja circulante, seja imobilizado. Né? Bom, quanto é que ela tinha de ativo total? 3.588. Quanto é que ela gerou de faturamento? Quanto é que ela gerou de receita naquele ano? 2.311. Moral da história. Para cada R$1 do ativo que ela tinha, do ativo total que ela tinha, ela gerou de receita, ela gerou de faturamento 64 centavos. Tá? Novamente, não vou repetir, mas é aquela ideia. É bom? É ruim? Tem que contextualizar, né? Em regra, quanto maior esse valor, ou seja, quanto maior o volume de vendas em relação ao ativo total, mais
melhora a saúde financeira da empresa. Contudo, vou dar um exemplo para vocês. Pode acontecer desse giro do ativo total ser superior, muito superior a 1, ser 1,5, por exemplo. Seria meio distorcido, né? Mas uma empresa nova quase não tem estoque, ou uma empresa no primeiro ano talvez tivesse um estoque pequeno, uma empresa nova, uma empresa incipiente, ela teria um imobilizado, né, também baixo, né? O valor da marca dela seria pequeno, o valor de outros bens, né, que ela possui seriam pequenos, consequentemente, talvez o giro do ativo total fosse mais elevado que uma empresa mais sólida, né? Uma empresa que tem um processo de produção mais consolidado, né? Que tem um grande imobilizado para gerar um bom volume de vendas, né? Então, como eu falei para vocês, é necessário contextualizar esse valor, né? Examinando vários aspectos, vários elementos que estão associados a um índice maior ou menor. Continua. Para dar um exemplo de giro do ativo imobilizado e giro do ativo total com base em demonstrações contábeis, a empresa alguma coisa Airlines teve um giro do ativo total de 0,59, comparado aos 0,82 da IBM. Então vamos lá. Isso aqui é muito legal. Se a gente vai chegar. O que é a Southwest Airlines? O que vocês acham que é essa empresa? O nome já diz. É de aeroporto, de avião. Avião, empresa de transporte de passageiros, ok? Nos Estados Unidos. Teve um giro do ativo total de 0,59. Eu pergunto, o que é o 0,59? Vamos de novo. O que é isso? É venda dividido pelo ativo total, ok? Como é que essa empresa de transporte de passageiros gera faturamento, gera receita? Vendendo as passagens. Vendendo passagens. O que é imobilizado dessa empresa? O avião. É o avião, né? Basicamente, o principal é o número de aviões que ela tem, ok? O que significa o seguinte, o resultado? O que ela vendeu de passagens, né? Para cada 59 centavos vendido de passagem, ela tem R$1 de imobilizado. Entenderam ou não? Esse imobilizado, basicamente, são os aviões. Já a IBM, o que acontece? O giro dela é maior ou menor? É maior. É maior. É maior, é 0,82. Só que tem um detalhe, eu estou fazendo uma análise errada. Giro do ativo total. Giro do ativo total, né? É isso aí. Venda dividido pelo ativo total. Ok, tá certo. Para aí. Será que eu pulei aqui. Tá, mas vamos lá. A gente viu o giro do imobilizado, não vimos? Sim ou não? Sim. Então, assim, vamos terminar a aula direitinho, essas duas últimas lâminas. A gente viu o giro do imobilizado. Eu pulei aqui, voltei. O que eu tenho aqui? Giro do ativo total. Aliás, não pulei, né? Mas aqui eu considero venda dividido pelo ativo total. Concordam? Tá, agora vamos lá para a lâmina 39. A gente está comparando duas empresas. Uma empresa de transporte de passageiros e a IBM. O que a IBM faz? Computadores. Alguém sabe? Computadores. Ok. Então, a IBM vai faturar como? Vendendo computadores. Concordam? Para produzir computadores, o que a IBM tem que ter? O que um imobilizado dessa empresa, o que tem no imobilizado, principal do imobilizado dela, qual é? Pessoas e os componentes do computador. O componente não seria imobilizado, né? Mas as máquinas, né? Para produzir os computadores, concordam? Máquinas, equipamentos para produzir os computadores. Sim. Certo? Então vamos lá. Então a gente vai ver essa lâmina e termina a aula, ok? Então, comparando essas duas empresas que são de setores completamente diferentes,
Uma é de transporte de passageiros, a outra produz computadores. Se eu pensar em giro do ativo total, a empresa, a Southwest, é 0,59, ou seja, vou repetir e vou refazer o que o professor falou. Para cada R$1 do ativo total dessa empresa, a empresa gerou de fluxo, gerou de vendas, gerou de faturamento, né, ao longo daquele ano, 59 centavos. Já a IBM, para cada R$1 do ativo total, e quando eu falo em ativo total, eu estou falando imobilizado e circulante, para cada R$1 desse ativo total da IBM, ela gerou de vendas 82 centavos. Ok. Moral da história. A IBM está gerando mais fluxo para o imobilizado que ela tem. Concordam ou não? Para o imobilizado, não. Para o ativo total que ela tem. Concordam ou não? Sim. Sim. Tá. Ok. Entretanto, olha ali o que acontece. O investimento muito maior em ativo imobilizado de uma companhia aérea se reflete no giro do ativo imobilizado da Southwest, que é 0,80 contra 1,46 da IBM. O que é esse giro do ativo imobilizado? A gente viu agora. O que era o giro do ativo imobilizado? Onde é que está? Só voltar aqui. Evidentemente. O quanto ela vende, para o quanto ela consegue, o que ela tem de estoque, né? Tá. É claro que é o que eu falei para vocês, pessoal. O que acontece é que essa empresa de transporte aéreo, ela é complicado para ela gerar receita se ela não tiver imobilizado. Se ela não tiver imobilizado, ela não tem como gerar receita. Então, o imobilizado de uma empresa aérea é muito alto. Por isso que se diz que trabalhar numa empresa aérea, né? Uma empresa aérea trabalha com margens muito pequenas e é muito difícil a administração de uma empresa aérea, né? Porque ela tem um mobilizado muito grande, né? Porque ela tem receitas quase que exclusivas em função do transporte de passageiros, ela não consegue ampliar muito essas receitas, ela tem uma competição muito grande, ela tem custos elevados na oferta desse serviço. Então, observem o seguinte, tá? O giro do ativo total dessa empresa é menor do que o giro do ativo total da IBM, 0,59 para 0,82. Mas se eu pensar no imobilizado, a situação é ainda pior. Por quê? Porque para gerar vendas, para gerar fluxo, essa empresa chamada Southwest, ela vai precisar de um grande imobilizado, o que vai fazer com que esse índice, na comparação com a IBM, seja ainda mais discrepante, 0,80 para 1,46. Entenderam o que o professor falou? Não, é muito complicado o que o professor falou. Não, eu acho que eu entendi. O investimento, né, do ativo imobilizado de uma empresa de aviões é muito maior de uma empresa de equipamentos para computador, por exemplo. O investimento que ela vai ter para comprar um avião e fazer um computador ou gerar um computador é muito maior, né? Exatamente, o que faz com que o índice tanto do total, tá, quanto do imobilizado sejam piores que o da IBM. Mas se eu for ver o giro do ativo total dessa empresa em relação à IBM, não é tão diferente, é 0,59 para 0,82. Agora, se eu pegar o giro do ativo imobilizado dessa empresa, a diferença é absurda, né? 1,46 para 0,80 dá quase o dobro. A IBM, né, ela consegue fazer um giro do ativo imobilizado dela muito melhor. Mas tem uma explicação. É como eu falei, a gente tem que olhar para a floresta e não para a árvore. Não posso olhar para a Southwest e comparar com a IBM, porque são setores completamente diferentes. Mais do que isso, né? A Southwest é uma empresa numa área complicada, num setor que é muito difícil a gestão de ativos, né? A gestão
enfim, da gestão de uma empresa, né? Muita concorrência, muito custo, tá? Então, o grau de eficiência de uma empresa de aviação tem que ser muito alto para que ela possa ter resultado. Me fiz claro ou não? Eu concordo com a Crislaine, né? Que nesse contexto, embora seja mais difícil de formular, enfim, um exemplo, a gente consegue se expressar melhor, né? Não sei, do que se a gente fosse comparar ou falar somente da IBM ou falar somente, entende, da outra empresa de aviões. Nesse contexto geral, para mim, pelo menos, não sei, para os colegas, fica mais fácil identificar, né, o porquê que o investimento imobilizado, enfim, consigo falar melhor do que se fosse só uma empresa. Eu não sei se a Crislaine quis falar isso quando ela deu o exemplo. Sim, também. Foi isso aí. Concordo com vocês, né? É por isso que quando a gente estuda uma cadeira dessa, a gente tem que ter exemplos, a gente tem que ter várias situações, né? É uma cadeira muito complexa, exigiria, no mínimo, né, 2 cadeiras para a gente fazer uma boa análise, né? Para fazer um bom aprofundamento. Se vocês forem ver, o livro tem mais de 400 páginas, não é isso? Sim. Isso que o Rosa é bem menor que o Gitman, né? Eu escolhi o Rosa porque ele é mais condensado que o Gitman. Mas talvez um conhecimento de mercado, né? Exatamente. Ou seja, tu tem que ter um conhecimento de mercado absurdo, né? Mas não é à toa que o administrador financeiro ganha o que ganha, né, pessoal? O cara que for fazer administração motivacional vai ganhar uma coisa, tirando o Lair Ribeiro, tirando esses caras, né? Ou administração, ou marketing. Nada contra o marketing, mas para tu dar um chute, sai 10, né? Sai 10 administradores de marketing. Já um administrador financeiro exige uma formação bem mais consolidada. Ok? Vamos ver o que tem aqui. Próximo. Aí já vai para outro índice, que é chamadas medidas de lucratividade, né? Eu acho que é isso hoje. Alguma pergunta, algum questionamento? E aí, pessoal? Não. Não. Agradeço vocês, tá? A atenção de vocês. Vamos fazer o seguinte, a aula que vem a gente termina essa matéria, né? Tu vê que o professor está indo bem devagar. Vou ver se eu elaboro. Essa semana está um pouco complicada, que o professor tem uma série de compromissos, tem que fazer, inclusive, alguns exames médicos. Então, mas eu vou tentar fazer uma lista, considerando essa questão da Gislaine, da Cris, desculpe. E esse trabalho, né, essa atividade, talvez não seja uma tarefa, tá? Talvez seja uma atividade que eu vou encaminhar para vocês, terça ou quarta-feira, e ele é um sinalizador de como vai ser a prova, tá? Então, não é exatamente uma obrigação para vocês, mas é uma orientação de como vocês poderão estudar para a prova, né? Se orientar para a prova daqui a 2 semanas, ok? Ok. Certo, senhor. Tá, então agradeço a atenção de vocês. O professor está pelo WhatsApp, qualquer coisa vocês podem dar um toque para o professor, tá? E se for possível mesmo, final de semana, mais tardar segunda-feira, eu elaboro essa lista, essa lista de exercícios, que já vai ser uma boa, né, um bom farol para a prova daqui a 2 semanas. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa. Boa noite a todos.